Eu sou a Amanda, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do nosso trabalho, que é sobre a ética dentro do marketing digital nos dias atuais. Esse é um tema muito relevante atualmente, porque diversas marcas, influenciadores muito grandes aqui no Brasil têm comportamentos extremamente antiéticos quando a gente fala de publicidade e propaganda, divulgando com casas de apostas, intercâmbios duvidosos, produtos falsificados. E muitas dessas ações não são nem legalmente crimes, porém elas contêm um viés muito antiético, que pode prejudicar tanto quem está consumindo, principalmente quem está consumindo, que, por exemplo, vai ser induzido a apostar numa casa de aposta, ou fazer alguma coisa totalmente fora do que faria, mas devido a uma publicidade, uma propaganda enganosa e danosa para a sociedade, vai acabar tendo essa atitude. E também é muito prejudicial para a marca, para esse influenciador, porque ele tem essa imagem manchada. Apesar disso muito falar, não, a gente tem que responsabilizar quem tá fazendo esse tipo de coisa e não defender. Com certeza. Porém, eu acho, e a gente estudou aqui no nosso trabalho, que vai um buraco um pouco mais embaixo. A gente precisa também de uma fiscalização maior, para que isso realmente vire crime e não vire uma ação tão lucrativa quanto é hoje. Então, cabe realmente a gente ter uma conscientização do que acontece, por meio dos influenciadores, eles se conscientizarem, terem uma ética mais apurada, uma ética mais efetiva, mas também cabe uma fiscalização de, às vezes, até criminalizar esse tipo de ato, para que realmente não seja legal e não seja tão lucrativo quanto é hoje. Oi, meu nome é Carol e eu vou falar sobre a influência digital no mundo contemporâneo. E eu queria fazer uma perguntinha pra você antes. Em algum momento, quando você estava passando a tela lá nas suas redes sociais, já aconteceu de você ver o vídeo de uma pessoa que estava dando a sua opinião sobre um assunto, mas quando você entra nos comentários dessa publicação, você percebe que as pessoas estavam falando muito mal dessa pessoa, estavam criticando horrores dessa pessoa, estavam xingando a pessoa e você rapidamente muda a sua opinião, porque você sente, você se sente meio excluído também porque essa é a sua opinião. Já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu. Essa é só uma maneira de demonstrar que a influência digital é muito forte. Ela é capaz de moldar pensamentos, de moldar opiniões, de moldar quem somos, de como nós nos apresentamos. É através da internet que nós podemos divulgar as nossas opiniões, publicar para todas as pessoas do mundo verem o que nós pensamos. Então, por exemplo, se eu quiser opinar sobre algo e postar nas minhas redes sociais, pode ser que uma pessoa de Paraíba, que nem me conheça, concorde comigo. E é nesse contexto que eu estou apresentando para vocês que entram os influenciadores digitais. Os influenciadores digitais, eles têm um alcance muito grande, principalmente aqueles mais famosos, porque eles atingem pessoas do Brasil inteiro, às vezes até do mundo inteiro. Então eles se tornam porta-vozes de marcas e de produtos. No entanto, é muito importante que os influenciadores tenham consciência do que eles estão divulgando, já que eles atingem um público tão grande. Um bom exemplo disso é a Virgínia Fonseca. Acho que todo mundo conhece ela. Ela tem mais de 50 milhões de seguidores só no Instagram. E ela teve um caso muito famoso. Não foi nem, acho que foi esse ano, se eu não me engano. Foi nesse ano. Que ela divulgava casos de apostas, E teve a CPI das bets, onde deu o que falar. Bom, a gente consegue perceber que isso não é uma prática muito legal, você levar o seu público a consumir, a ter práticas tão nocivas para si. Porque quando uma pessoa grande se coloca nessa posição de divulgar algo tão prejudicial, que leva outras pessoas a também praticarem isso, a gente consegue perceber a índole dessa pessoa, sabe? E aí é que a gente entra naquele assunto. Tudo bem, ela até pode divulgar essas coisas, mas será que ela deveria? Não é só porque ela tá divulgando que é ético, gente? A gente tem que concordar nisso. Foi por isso que aconteceu a CPI das bets, que ela levou com tanta irresponsabilidade, e mesmo assim, ela continua tendo muitos seguidores. E é exatamente esse o problema, porque uma pessoa tão famosa que nem a Vandinha vai levar tantas pessoas para um caminho tão ruim. Por exemplo, tem muitas pessoas jovens, menores de 17 anos, que têm uma mente um pouco mais influenciável, que vão se sentir influenciadas a fazerem o que ela faz, apostarem em casos de apostas, por exemplo. E isso leva a vício, isso leva a instabilidade financeira, e as pessoas que já não têm tanta responsabilidade com o que gastam vão se sentir influenciadas a apostar nas bets com aquela esperança de que eles vão ficar milionários. Mas isso não acontece. Uma coisa também que é muito importante destacar é que esses influenciadores, eles não vendem só um produto ou um serviço. Eles também vendem um estilo de vida. É aquele estilo de vida que todo mundo vê nas redes sociais e que quer alcançar, que é considerado perfeito. Só que a maioria das pessoas não conseguem. Ninguém tem disposição para acordar às 4 horas da manhã para fazer academia, tomar o suco verde, tomar o chá para desintoxicar. Não é a realidade de 95% dos brasileiros, mas mesmo assim os influenciadores que divulgam esse tipo de coisa continuam ganhando muitos seguidores, porque eles vendem isso, eles vendem esse estilo de vida e eles ganham mais seguidores em cima disso. E quando os influenciadores vendem esse estilo de vida, eles também estão vendendo um serviço ou um produto. Por exemplo, já aconteceu de vocês estarem rolando nas redes sociais de vocês, aí vocês param no vídeo de um influenciador que vocês gostam muito. É um vídeo assim, com um tom mais humorístico. Aí no meio desse vídeo, tem lá a pessoa fazendo a publi de algum produto que foi muito inesperado. Já aconteceu isso com vocês? Porque comigo já aconteceu várias vezes. Já teve vezes que eu só fui perceber que o vídeo daquele influenciador era uma publi quando eu estava no Twitter e vi aquelas notas da comunidade falando que aquilo era uma publi. Só que vocês sabiam que isso é crime? O ato de não deixar explícito que você está fazendo uma propaganda? Pois é, gente, isso é crime por omissão. Eu não sabia disso, eu descobri isso uns tempos atrás. Bom, essa
essa prática não é nada legal, porque o consumidor tem direito de saber o que ele está consumindo, se aquilo é propaganda ou se aquilo é só um conteúdo normal. Por isso é chamado de crime por omissão. Na realidade, quando a gente tem o celular em mãos e quando nós baixamos alguma rede social como o Instagram, o Facebook ou o TikTok, nós já estamos nos expondo a esse tipo de situação. Por quê? Acho que todo mundo aqui, quando você vai baixar o Instagram, todo mundo percebe que tem lá as diretrizes de uso, as leis de privacidade que ninguém lê, porque é um negócio muito longo, ninguém vai parar pra ler. Bom, gente, quando a gente só clica ali em li e concordo, nós estamos deixando as redes sociais pegarem os nossos dados e usar esses dados para nos recomendar mais propagandas, pra gente se sentir na necessidade de estar consumindo cada vez mais. Pode-se dizer que na atualidade existe uma verdadeira corrida das marcas para elas venderem cada vez mais. E essa corrida, ela não é pensando no nosso bem, no nosso bem-estar. É pensando só em vender. Eles só se importam com os lucros. E eles não se importam de fazer nós, consumidores, de marionetes para que eles consigam os lucros deles. Eles não se importam de verdade com o nosso bem-estar. Eles só querem vender. Nos últimos anos, as redes sociais cresceram muito. E, consequentemente, as empresas mudaram completamente a maneira de se comunicar com o consumidor. Hoje, os influenciadores digitais têm um papel essencial nesse processo. Eles não vendem o produto de uma maneira direta, como nos anúncios tradicionais. Em vez disso, eles divulgam esse produto de uma forma bem mais sutil, no meio do conteúdo que produzem, seja em vídeos, stories e até mesmo em posts do dia a dia. E isso faz com que o público se identifique mais com eles e confie nas recomendações que eles fazem. Mas, ao mesmo tempo, isso nos levanta uma questão importante, que é até que ponto essa divulgação é realmente transparente? Muitas das vezes as pessoas não percebem que aquele influenciador foi pago para falar de um produto. Quando isso acontece e não há uma identificação clara de que se trata de uma propaganda, temos o que chamamos de propaganda velada, ou seja, uma publicidade disfarçada. O CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, estabelece que todo conteúdo patrocinado deve ser devidamente identificado, mas muitas das vezes isso não acontece. E é justamente por isso que essa reflexão sobre a ética se torna tão importante. Também vale ressaltar que a responsabilidade de identificar uma propaganda paga não está somente sobre os influenciadores digitais, mas também sobre as empresas que contratam seus serviços, já que essas empresas devem escolher um influenciador responsável para representar a sua marca e acompanhar de perto como ocorre a promoção daquele produto. Então, depois de tudo que as meninas falaram, a gente estudou mais a fundo e a gente viu que a publicidade digital, ela fere os nossos direitos muitas das vezes, por causa que ela utiliza dos nossos dados sem nossa permissão e às vezes usa de dados que a gente nem sabe que ela usa. Isso gera pontos importantes a refletir sobre manipulação, sobre privacidade e sobre a falta de ética dos aplicativos que utilizam os nossos dados dessa forma. E o TikTok, o Instagram e o YouTube são plataformas que utilizam de um algoritmo que prevê desejos e que causa vulnerabilidade na gente, por causa que ela prevê e causa consumos na gente que talvez, se ela não fosse dessa forma, não geraria tanto. Isso é uma prática conhecida como publicidade comportamental online. E como eu disse, ela gera desejo em nós. Por exemplo, você está lá no seu TikTok e aí você curte 3 vídeos de bolsa. E até aí tudo bem, você curtiu 3 vídeos de bolsa, só que só vai começar a aparecer vídeo de bolsa. Aí você fala, nossa, que legal, gostei muito, vou querer comprar essa bolsa. Mas às vezes isso não é uma coisa bacana de acontecer. E muitas das vezes esses influenciadores que estão divulgando dessa bolsa, eles não deixam claro que é uma publicidade. E muitas vezes esse produto não pode ser nem bom. E o problema se torna ainda pior quando se encaixam em pessoas de vulnerabilidades sociais, como, por exemplo, crianças, adolescentes e pessoas que com baixo intelecto em mexer em redes sociais. Por causa que, assim, quando é uma criança, eles podem tentar induzir a criança a comprar um produto que a criança não era para comprar, mas eles induzem. Muitos golpes acontecem com idosos por causa disso. E também bets é um grande exemplo. Um caso internacional que aconteceu, que é um documentário da BBC News, mostra o boom de cirurgias plásticas na China. E lá é muita influência sobre isso, que as pessoas devem ter um padrão, principalmente as mulheres sofrem por causa disso. Nesse documentário, eles põem um aplicativo Soyoung, que significa então jovem. E nesse aplicativo, a
propaganda dele é muito pesada, porque são várias mulheres padrões cantando uma música. Se você não é bonita, então opere. A música claramente diz que se você não é bonita, se você não se encaixa na sociedade, no padrão da sociedade, você deve operar sim. E lá mostra uma mulher, uma influenciadora, que ela já fez mais de 100 cirurgias plásticas e disse que não vai parar por aí. Depois de assistir esse documentário, fica um grande questionamento. Até onde o marketing deve e pode intervir nas inseguranças humanas para lucrar? A expansão das redes sociais tornou os influenciadores figuras importantes na publicidade, o que exige atenção à legislação e à ética. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor determina que toda a publicidade deve ser clara e verdadeira. Assim, quando um influenciador divulga um produto sem avisar que é pago para isso, caracteriza a propaganda enganosa. O CONAR também regula esse tipo de conteúdo e exige identificação explícita de anúncios, como o uso de hashtags, como #publi e #AD. E mesmo assim, muitos influenciadores não seguem, no caso dessas regras, prejudicando a transparência e a confiança do público. Essa falta de clareza pode gerar punições pelo CONAR ou pelo Ministério Público. Além disso, influenciadores podem ser responsabilizados se recomendarem produtos que não usam ou se por acaso fizerem promessas falsas, especialmente quando o público é jovem ou vulnerável. Por isso, tanto os influenciadores quanto empresas precisam agir com responsabilidade e transparência, garantindo respeito ao consumidor e mantendo a credibilidade do ambiente digital. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da conclusão do nosso trabalho, que é o que a gente falou. A gente escolheu esse tema devido à relevância que ele tem atualmente. 90%, não, talvez 80%, 70% da publicidade, da propaganda hoje é feita pelo meio digital, ou seja, os influenciadores são, assim, os novos navios dessa geração, né? Eles são os principais, as principais fontes de divulgação de produtos, de marcas. A gente tem milhares de influenciadores todos os dias divulgando, milhares de propagandas sendo colocadas em aplicativos online. As pessoas mais jovens, a maioria não tem contato com TV, pouco contato com rádio, então realmente é a maneira mais utilizada atualmente e a mais atual. Então é muito importante a gente olhar com bastante carinho para esse tópico, porque a publicidade, querendo ou não, que move a economia, ela está intrinsecamente ligada a diversos aspectos sociais. Então é um tema extremamente atual e extremamente necessário de ser debatido. E a nossa reflexão fica, como não dá para ter uma conclusão ainda por ser um simpósio, né, a gente ainda tem que pensar muito mais, bolar um plano de ação. A gente está apenas criando questionamentos, né? Nossa ideia agora, principalmente, é ter instigar nos nossos ouvintes, no público que está escutando e presenciando o nosso simpósio, instigar esse quê de dúvida e esse questionamento, que é acho que o principal, né? O mais importante é deixar a pessoa inquieta com a sensação de, pô, isso não tá certo. Então, o questionamento que a gente quer deixar de fechamento é até que ponto uma publicidade é ética ou não? Até que ponto a publicidade brasileira está seguindo essa noção ética de pensar no próximo e pensar como, não apenas no lucro, mas como isso influencia a pessoa que está por trás daquela tela. Porque muitas vezes a gente esquece, né? Pensa que são só números ali, mas são pessoas, cada um tem a sua história, a sua vida, e a gente precisa ter responsabilidade quando for vender um produto, quando está lidando com outro ser humano. Então é isso, muito obrigada por terem aí nos ouvido, professor. Muito obrigada pelo ano, foi incrível. E é isso. Tchau!